Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre a segurança nas usinas nucleares. Eu acho que é o assunto que mais repercute na sociedade. Quando se vai falar de usinas, se fala em segurança, né? Ou a falta de segurança. Então vamos ver aqui quais são os princípios básicos que se utiliza na hora de construir aí uma usina nuclear, né? Então, lá nós vamos falar dessas seguranças e vamos focar um pouco aqui nas usinas aqui no Brasil, né? Então as usinas nucleares elas possuem aí um sistema de segurança redundante, né? Ou seja, independentes, fisicamente separados e de tecnologias diversas para prevenção aí de algum acidente. Então, na situação improvável aí de perda de controle do reator em operação normal, esse sistema de segurança entra automaticamente em ação para impedir aí as condições de operação inadmissíveis, né? Então, além de todos esses sistemas aí, Angra 1 e Angra 2, e agora a Angra 3 possui sistemas de segurança passivos que funcionam sem que precisam ser acionados por dispositivos elétricos. Nós vamos falar desses sistemas passivos e também dos sistemas ativos que existe dentro das usinas nucleares, especificamente Angra 1 e Angra 2. Né? Então esses sistemas ditos aí passivos, eles são as numerosas barreiras de protetora, né, de concreto, de aço, os edifícios de contenção que protegem as usinas contra impactos externos, tais como terremotos, maremotos, inundações e explosões, ou aumento da pressão no interior aí da usina, né? Então, no importante processo de treinamento aí para os profissionais das usinas, destaca-se o licenciamento dos operadores das salas de controle. Eles recebem treinamento sistemático em sala de aula, na usina e em simulador. Aqui na usina aqui no Brasil, lá em Angra, né? Angra 1 e Angra 2, existe lá uma sala onde essa sala é para treinamento, onde existe um reator, né, um simulador de reator lá, onde todos os operadores ali têm que passar por esse treinamento, que é um treinamento árduo, cansativo e longo, né, para que capacite então os profissionais que vão lidar diretamente ali nesse sistema de controle de contenção aí. Então, além disso, precisam ser licenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CNEM. Os operadores de Angra 1 passam por um rigoroso treinamento realizados aí nos Estados Unidos e na Europa, né? Porque lembre que as nossas usinas Angra 1 e Angra 2 foram fabricadas por diferentes países, né? Ou seja, Angra 1 foi dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que construiu, e Angra 2 é alemã, né? Então, onde utilizam os simuladores compatíveis com a sala de controle destas usinas. Então, por isso que os nossos aqui operadores, eles precisam sempre estar em contato com os Estados Unidos, que é o fabricante desta usina, né, Angra 1, e com o pessoal da Europa, no caso a Alemanha, que é os fabricantes aí de Angra 2. Né? Então a Eletronuclear possui lá em Mamucaba, que é uma vilazinha dos operadores, né, fica na mediações ali da usina, ou seja, que faz parte do município ali de Paraty, um simulador que é uma réplica da sala de controle de Angra 2. Não? Então lá todos os operadores das usinas são treinados, podendo se reproduzir todas as situações que ocorrem durante o funcionamento normal da usina ou em situações anormais, os simuladores emergenciais. Né? Então aqui está a sala, né, de controle aqui, onde é localizado lá esse simulador aí.
né? Então, o plano de emergência abrange também uma área com raio aproximadamente de 15 km, né, em torno ali da usina. Este plano envolve aí a eletronuclear, os órgãos de defesa civil, estadual e federal, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha e diversas empresas de prestação de serviços ali, né? De segurança. Né? Então, o plano contempla todas as medidas para a proteção dos trabalhadores e da população no caso de um acidente nuclear. Inclusive ali as necessidades de evacuação ordenada da população de entorno ali da usina. Né? Por isso, periodicamente são feitos exercícios simulados para que se possa testar o seu funcionamento. Né? Então, os operadores aqui, juntamente, né, os operadores da usina, juntamente com esses órgãos aqui do governo, né, eles preparam a população ali na imediação ali da usina nuclear, ou seja, a usina nuclear de Angra, ela foi projetada num local, que nós vamos falar aqui, num local um pouco isolado da sociedade, mas por conta da construção dela, pessoas foram aglomerando ali, né, até para trabalhar, à procura de trabalho, e acabou construindo uma cidade. Então existe uma cidade gigantesca ali em torno da usina que se chama Perequê, né, que foram ali fundada pelos primeiros trabalhadores na construção da usina, que existe essa cidade lá, e essa população precisa ser preparada no caso que venha ocorrer aí um acidente nuclear. Né? Então, eles sempre estão preparando essa sociedade através de palestras, através de simulações, de situações reais, né, de segurança, de evacuação da cidade e etc. Né? Então, além dos processos de autoavaliação implementados pela eletronuclear, as usinas são sistematicamente auditadas, ou seja, pelos órgãos reguladores nacionais. A CENEM mantém profissionais residentes que têm acesso a todas as atividades e documentos ali dentro da usina e são avaliados periodicamente por organismos internacionais como a Agência Internacional de Energia Atômica, a Associação Mundial de Operadores Nucleares. Então as usinas também travam um intenso intercâmbio com outros organismos nacional e internacional na busca de melhoria contínua. Né? Então você vê que a usina é uma imensidão de intercâmbio nacional e internacional, até para poder ajudar principalmente nesse processo de segurança aí da usina. Né? Então, as tecnologias utilizadas em Angra, aqui nas usinas de Angra, opera um reator do tipo PWR, né? Ou seja, um reator de água pressurizada, utilizando aí esse tipo de reator é utilizado aí aproximadamente 60% das usinas nucleares do mundo, né? Ou seja, porque é um tipo de reator mais seguro que se conhece até hoje, né? Então, o reator PWR ele é projetado para ter características de autorregulação, isto é, com aumento de temperatura há uma diminuição de potência, exatamente para funcionar como freio automático contra aumentos repentinos de potência. Né? Então, aqui está uma maquete aqui mais ou menos desse tipo de usina com esse tipo de reator aqui, né? Observa que nós temos aqui, ó, o reator está aqui dentro e nós temos três sistemas aqui de água, né? Que nós chamamos de sistemas de segurança aqui. Nós temos o sistema primário que está em contato direto ali com o reator. Tem um outro sistema secundário, né? Que é que vem que absorve essa energia liberada aqui na explosão aqui do reator e ela transforma em vapor. Quando transforma em vapor, entra em contato com a turbina
e esse vapor aqui entra em contato com um condensador, que vai ter um terceiro sistema de água aqui que vai resfriar e vai voltar ao sistema novamente. E observa que esses sistemas eles são totalmente independentes, né? Ou seja, eles não são, eles não são conectados, né, entre si, ou seja, a radiação que é liberada aqui não entra em contato com o sistema secundário, que não entra em contato com o sistema terciário. Vamos falar um pouquinho aqui na frente para vocês entenderem melhor. Então, olha só. Então, a fissão dos átomos de urânio dentro das varetas dos elementos combustíveis aquece a água que passa pelo reator. Então, o gerador de vapor realiza uma troca de calor entre as águas deste primeiro circuito, o circuito primário, e o do circuito secundário, que são independentes, né, entre si. Como essa troca de calor, a água do circuito secundário se transforma em vapor e movimenta a turbina, que por sua vez aciona o gerador elétrico, né? Então este vapor, depois de mover a turbina, passa pelo condensador e é resfriado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito independente, né, que é o circuito terciário. Então, a existência desses três circuitos impede aí o contato da água que passa pelo reator com as demais. Além disso, essa tecnologia permite que, em caso de perda total de abastecimento elétrico externo para os seus equipamentos, opere em circulação natural, né? Ou seja, ele consegue fazer esse bombeamento aí por si, né? Si só, né? Então, nessa condição, a água do sistema primário, que resfria o reator, circula naturalmente por diferença de densidade, sem a necessidade de acionamento por bombas, né? Ou seja, então essa condição pode assim permanecer por algum tempo, proporcionando mais tempo para o estabelecimento do suprimento elétrico externo sem comprometer a integridade do núcleo do reator, né? Então esse é um sistema mais utilizado nas usinas nucleares no mundo, né? Um dos sistemas mais seguros que se possa ter dentro de uma usina, conhecido até hoje, né? Então nós temos as ações corretivas, ou seja, a indicação de registros de falhas diretamente na sala de controle possibilita que as funções de controle de um processo sejam atuadas pelo pessoal de operação, ou seja, a fim de minimizar aí o recurso das ações manuais, existe sistema de limitação além dos sistemas de controle que iniciam contramedidas corretivas em situações anormais no sentido de retorno à condição normal de operação. Ou seja, então qualquer ruído que esteja fora do controle normal de operação de usina é avisado aqui na sala de controle, onde vai ter operadores, né, pessoal ali em prontidão para ir lá checar o que está acontecendo, né? Então é um sistema extremamente automatizado, um sistema extremamente seguro, né? Que você tem sempre pessoas ali em prontidão, pronto para resolver o problema que possa ocasionar, por mínimo que ele seja aqui, né? Então aqui está mais ou menos o mapa onde foi construída essas usinas, né? Ou seja, Angra 1 aqui, Angra 2 aqui e Angra 3, que é desse lado de cá, né? Que está quase pronta, né? Quase entrando em operação, provavelmente nos próximos anos entrará em operação aí, né? Então, controle de acidentes. Os acidentes que a usina deve ser capaz de suportar e que devem ser controlados são acidentes originados no interior das centrais, tal como ruptura de uma tubulação principal de refrigerante, né, de vapor principal de água de alimentação, falha do sistema de controle do reator e acidente devido ao impacto externo, como terremoto, ondas de pressão devido à explosão. Ou seja, então esses defeitos que possam aparecer
avisado aqui na sala de controle, que por sua vez aciona aí o pessoal da operação, que vai lá reparar esse dano imediatamente, né? Então existem então as barreiras passivas, né, de contenção, que nós temos aqui a usina. Isso aqui é mais ou menos um modelo que é feito a usina aqui no Brasil. Você já olha só, as barreiras passivas, nós temos aqui 6 sistemas de barreiras para construir aqui no local onde está esse reator. Você já olha, aqui nós temos primeiro aqui a primeira barreira, que é a estrutura cristalina aqui das pastilhas, né, combustível. Aqui a segunda barreira, onde vem a vareta, né, que é o tubo de revestimento das varetas, que é blindado. Nós temos aqui, além disso, a terceira barreira, desculpa, aqui a terceira barreira aqui, que é um sistema de estanque de refrigeração do reator, né, ou seja, para resfriar. Nós temos aqui a quarta barreira, que é essa parte esverdeada aqui, ó, que é a blindagem de concreto, né, uma barreira de concreto aqui em torno do reator, só em torno do reator, né? Nós temos aqui a quinta barreira, que é essa parte azul aqui, que é uma esfera de contenção de aço. E nós temos a sexta barreira, que essa é em volta aqui, que é o prédio, né, do reator aqui, onde está localizado o reator, que é de concreto armado de aproximadamente 60 centímetros de largura aí, né, com isolamento contra água de subsolo, né? Então ficaria mais ou menos aqui, ó, temos aqui uma barreira de concreto, uma barreira de aço, né? Aqui outra barreira de concreto. Aqui nós temos o sistema aqui de estanque do refrigeração do reator. Aqui nós temos a blindagem da vareta e nós temos ainda a estrutura cristalina das pastilhas. E aqui ainda temos uma barreira de ar ainda, né, do reator aqui, ó, uma barreira de ar aqui que vai conter aí a radiação que possa sair por aí ainda, né? Então, nós temos aqui as barreiras passivas, ou seja, as barreiras mais internas dos produtos de fissão, e o combustível, ou seja, o próprio dióxido de urânio. Na sua maior parte, os produtos de fissão ocupam posições vazias na estrutura cristalina, na pastilha onde são retidos, né? Então apenas uma pequena fração dos produtos de fissão voláteis é gasosos e capaz de escapar da estrutura do combustível, né? A maior parte não sabe porque é sólido, né? E aqui nós temos outro tipo aqui, nós falamos do reator que tem aqui no Brasil PWR. Aqui esse outro tipo de reator, que é o BWR, essas barreiras passivas é um pouco diferente, mas funciona basicamente da mesma forma. Olha só, então nós temos aqui esse reator PWR, né, de água fervente, ou seja, a água aquecida pela fissão de átomos de urânio é transformada em vapor, ativa a turbina do gerador para produzir eletricidade, né? Então o vapor condensa e é reconduzido ao reator para continuar aí o ciclo. Então nós temos aqui também 7 sistemas de barreira. O primeiro está aqui, ó, lá dentro do reator, né? Ou seja, o revestimento de metal guarda aí as barras de combustíveis do núcleo do reator, né? Que está aqui dentro do reator. 2. Compartimento de pressão do reator, né? Que é essa parte aqui, que é o compartimento de pressão desse reator. 3. O prédio de contenção, que é o prédio aqui de contenção, né? Ou seja, uma proteção, desliga o reator em caso de terremotos, né? E 4, que está aqui embaixo, que é as barras de controle, né? Levadas hidraulicamente ao núcleo em 7 segundos. E 5, que é isso aqui, é o resfriamento de emergência, ou seja, geradores se
desinfetam seu funcionar e o resfriamento de emergência, ou seja, ele desliga, né, e faz com que ele desliga um resfriamento de emergência caso precise. Então a falha produz mais calor e aumenta aí a pressão, fazendo com que resfrie mais rápido aqui dentro do reator, né? E o sexto, desculpa, é o poço molhado aqui, que se a pressão do reator aumenta demais, válvulas de escape são abertas e soltam vapor para a piscina cheia de água dentro da contenção, né? Porque aqui embaixo está uma piscina cheia de água aqui. E 7 e último, né? Que é acima de 1200 graus Celsius, o revestimento das barras de metal derrete, liberando isótopos radioativos de césio e iodo do prédio de contenção avariados, né? A radiação escapa para o meio ambiente. Então esse tipo de reator aqui foi mais ou menos o tipo de reator do acidente lá em Fukushima em 2011, né? Ou seja, por causa de um terremoto lá, aconteceu um acidente natural, né? Acabou a energia e aí esse sistema aqui, essa parte 7 aqui, ó, não aumentou demais aqui a pressão, então aumentou a energia, a temperatura aqui, e aí aconteceu então o derretimento aqui dessa parte aqui metálica, e aí teve vazamento aí desses materiais aditivos para o meio ambiente, que até hoje ainda tem danos lá em Fukushima, né? Que inclusive esse ano agora eles estavam homenageando lá, que faz 10 anos, né? Faz 10 anos que isso aconteceu. Dispositivo de segurança ativo, ou seja, o sistema de proteção do reator monitora continuamente as principais variáveis de processo da central e inicia aí contramedida de segurança sempre que forem imediatas condições de risco, né? Ou seja, o sistema de desligamento rápido do reator utiliza as barras de controle absorvedoras de nêutrons sustentadas magneticamente em posições retiradas fora do núcleo durante a operação de potência, né? Ou seja, então tem sempre uma pessoa aqui fazendo essa manutenção e essa observação do que está acontecendo com a potência ali dentro do reator, desse sistema aí de desligamento, se está aumentando, se está diminuindo, se a pressão mantém controlada, e ele está ali sempre em prontidão para que, se caso aconteça algo fora dos padrões normais, então os operadores de segurança são acionados, né? Então aqui o dispositivo de segurança ativo, ou seja, aqui é uma sala de controle, né? Ou seja, um segundo sistema de diverso desligamento é capaz de desligar o reator mediante injeção de solução de ácido bárico absorvedor de nêutron no refrigerante. Ou seja, se o sistema primário de segurança não desligar, por causa de acontecer algum problema, não conseguir fazer o desligamento do sistema, então tem um segundo sistema que pode acionar então e fazer o desligamento do reator, né? Então o sistema de isolamento da contenção veda a mesma contra a atmosfera externa, ou seja, no decorrer de acidentes durante as quais se espera a presença de radioatividade dentro aí da contenção, né? Então, ou seja, todos aqueles sistemas lá de segurança, aquelas 6 barreiras lá, eles prevê todo tipo de problemas naturais ou não que possam acontecer para que haja então a proteção contra essas radiação aí, né? Então todas as tubulações que penetram através da parede de contenção, salvo aquelas utilizadas por sistema de controle e mitigam o acidente, né, são bloqueadas por pelo menos 2 válvulas de isolamentos montadas em série, né?
Então, o sistema de remoção de calor residual assume aí a tarefa de refrigerar o núcleo do reator através da hipótese de um acidente com perda de refrigerante. Bombas de injeção de segurança de alta pressão são capazes aí de compensar pequenas perdas de refrigerantes, né? Então, as bombas de remoção de calor residual de baixa pressão compensam perdas maiores e remove aí a longo prazo o calor residual gerado no reator desligado, né? Então, se o sistema secundário, ou seja, o circuito água-vapor da turbina for afetado por um acidente com falha do sistema operacional normal de suprimento de água de alimentação, o sistema de água de alimentação de emergência garantirá o suprimento contínuo dos geradores de vapor, né? Então, o sistema de suprimento de energia elétrico de emergência garante aí o abastecimento dos sistemas relacionados com a segurança se o conjunto tubo gerador cessar de gerar a demanda interna de energia da central durante o acidente e a rede externa de energia elétrica não mais estiver disponível, né? Então, a redundância significa, seja, as consequências de falhas simples aleatórias, né? Aquelas que sempre estão se repetindo, são controladas mediante a aplicação do princípio de redundância, né? Ou seja, aqui nós temos aqui uma piscina gigantesca, né? Em alguns tipos de usina, lá em Angra tem uma piscina dessa, onde após aí, anos e alguns ciclos, os elementos combustíveis vão se esgotando até se tornarem sem valor, né, em torno de geração de energia, e por isso são substituídos e transferidos do núcleo para essas piscinas aqui de elementos combustíveis queimados. Então aqui está os elementos combustíveis já queimados, ou seja, já não servem mais para produzir energia, o processo de fissão, mas ainda continua radioativos, né? Então eles são retirados de lá do reator e são trazidos para essas piscinas aqui de contenção, né? Então, sistema de segurança são conceitos de projetos de segurança, né? São princípios da falha aí de, de modo de segurança. Então, nós temos aqui primeiro os conceitos, razão, solução e emprego. Quando você vai aí projetar uma usina, você tem que, a princípio, fazer um projeto de segurança de falhas que possa acontecer, ou seja, o princípio de redundância, a manutenção e falha simultâneas, né? Diversidade, falhas de modo comum através de grandezas físicas diferentes, fabricantes diferentes, né? Ou seja, você precisa ter esse princípio aqui de diversidade de peças que você vai usar ali, né? Separação física, propagação de danos, assim, incêndio, inundação e etc. Ou seja, então, aí você tem a solução separação de barreiras físicas, entre redundância, etc. Né? Falha no sentido de seguro, ou seja, a razão, ação garantida em caso de falha, ou seja, qual que é a solução, barreira de controle, ou seja, e automação, né? A razão proporcionar tempo à equipe de operação e a solução que sistema de proteção do reator em mais ou menos 30 metros aí de distância, né? Então, automação após ação para controle de ocorrências anormais são iniciadas automaticamente, não se contando com a atenção e a capacidade de tomada de decisão corretas por parte da equipe de operação. É uma espécie de VAR, né? Que acontece no futebol hoje, né? Uma espécie de VAR lá dentro da usina nuclear. Ou seja, além dos operadores normais, você tem aqui um sistema automatizado, né? Totalmente automático,
onde ele toma as suas decisões sem esperar a decisão ali dos operadores, né? Então, em Angra 2, por exemplo, a fim de minimizar a probabilidade de decisões incorretas tomadas sob pressão nos primeiros minutos após o início da ocorrência, todas as funções essenciais de segurança são operadas automaticamente desde o início de incidente até o mínimo de 30 minutos após, ficando aí desnecessárias as ações manuais. Ou seja, num caso de um acidente dentro de uma usina nuclear, por mais preparado que você seja, né, você trabalhando dentro da usina, por mais preparado que você seja, por mais treinado que você seja, vem aquele momento ali inicial de pressão onde nós, seres humanos, ficamos totalmente inertes, ou seja, não damos conta de tomar decisões, né, até por motivos, N motivos aí, né? Aí o sistema, então, das usinas, eles são preparados para esse momento onde automaticamente a usina é auto-inteligente e ela já toma a própria decisão sem esperar que nós tomamos essa decisão, e essa decisão é mantida aí por 30 minutos, que é o momento em que você se acalma e você consegue então tomar as suas decisões, né? Ok? Então, também são preparados aí por, por acidentes naturais, né, como terremotos. Ou seja, então a usina Angra 1 e Angra 2 e Angra 3, ela foi construída numa região com probabilidade muito baixa de ocorrência de eventos sísmicos. As usinas de Angra foram projetadas para resistir a terremotos, apesar da região não ter probabilidade de ter terremotos danosos assim, né? Ela foi preparada para isso também. Diversos sistemas garantem de forma segura o desligamento das usinas após qualquer abalo aí que atinja as especificações consideradas no seu projeto, né? Ou seja, o maior terremoto registrado aí na região sudeste nas últimas décadas ocorreu em 2008, 22 de abril de 2008, que atingiu aí aproximadamente 5,2 graus na escala, né? Especialistas estimam que a probabilidade de ocorrência de um abalo dessa proporção nas proximidades da central nuclear é de 1 a cada 50 mil anos, ou seja, é quase inexistente um, um, um terremoto acontecer na região que foi fabricado ali, construídas as usinas Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Mas mesmo assim, elas foram projetadas para caso ocorra um terremoto ali naquela região, né? A contenção contra o movimento do mar também. Ou seja, a possibilidade de um tsunami, ou seja, maremoto atingir o litoral brasileiro na região sudeste também é mínimo. Então, um evento desta natureza é provocado, na maioria das vezes, em decorrência de um abalo sísmico de grande magnitude superior a 7 na escala, né? No mar em que o foco esteja pouco profundo em regiões de borda de placas tectônicas que se movem uma em direção à outra, ou seja, gerando ondas que podem alcançar grandes amplitudes nas regiões costeiras próximas, né? Na região sudeste do litoral brasileiro, essa situação na placa tectônica sul-americana que se afasta da placa tectônica africana. Portanto, no Oceano Atlântico Sul não existe as condições necessárias para garantir os tsunamis, mas mesmo assim as usinas foram construídas e projetadas para resistir até um tsunami, né? Os resíduos radioativos, que é o grande problema aí das usinas nucleares, né? Não só no Brasil, mas no mundo, ou seja, que é os famosos rejeitos nucleares, né? São esses rejeitos sólidos de baixa e média atividade radioativa, né? São acondicionados em embalagens metálicas, como nesses
contêineres aqui, né, testadas e qualificadas pela CENEM e transferida para o depósito inicial construído aí no próprio sítio da CNAA, ou seja, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, né, que é a região ali onde foi construídas as usinas nucleares, né? Então, ou seja, os elementos de alta atividade são colocados dentro de uma piscina, aquela que a gente mostrou lá atrás, né? Contendo um sistema de resfriamento no interior das usinas. Este é considerado um depósito intermediário de longa duração, cercado de todos os requisitos de segurança exigidos, né? Então, antes aí da entrada em operação da usina, né, da primeira usina aí nuclear brasileira, que foi Angra 1, em 1985, foi construído um laboratório de monitoração ambiental da eletronuclear, a Eletrobras Eletronuclear, ou seja, mediu aí os níveis de radioatividade natural. A natureza nos submete a um inevitável grau de radiação, nós já falamos disso lá atrás, né, algumas aulas atrás, que existem as radiações naturais ali, e realizou estudos populacionais dos seres vivos, floras e fauna, na área de influência da central nuclear aí, Almirante Álvaro Alberto, ou seja, para se construir uma usina nuclear, antes disso você tem que fazer todo um estudo do local onde se pretende construir essa usina nuclear, né? Aqui, então, Angra aqui, para se construir, antes de se construir, aí foi construído primeiro um laboratório que se chama Laboratório de Monitoração Ambiental Permanente, né, que existe ainda até hoje lá dentro da usina nuclear, onde faz todo o trabalho de mapeamento das radiações, né, antes da vinda da usina, durante a utilização ali da operação da usina, e depois também ela vai fazer esse estudo caso vinha ser desativada alguma usina, né, para ver exatamente qual que é a proporção de aumento de radiação no meio ambiente que esta usina está ocasionando, né? Então, os resultados desses estudos permitem aí a comparação com dados obtidos hoje em amostras regularmente coletadas de água do mar, da chuva, da superfície, de areia da praia, de algas, peixes, leite, pasto e do ar, né? Então, esse trabalho aí constatou que o funcionamento das usinas de Angra em mais de 25 anos, né, não causou nenhum impacto significativo no meio ambiente, né? Então, uma equipe aí de biólogos, físicos e químicos altamente especializados executa aí programas contínuos de monitoração ambiental e envio dos resultados para os órgãos fiscalizadores nacionais e internacionais, né? Que são feitos aí diariamente, ou seja, então além de toda essa parte de segurança que nós vimos aqui, para se construir uma usina, então há necessidade de fazer todo esse levantamento aí de estudo de impacto ambiental, né, antes de trazer a usina para um determinado local, né? Aqui no Brasil, em 2009 para 2010, cogitaram aí a ampliação da fabricação de usinas nucleares no Brasil, né? Estava previsto aí construir aí aproximadamente mais 11 usinas nucleares, além das que já existem, né? Além das duas que já tinha previsão aí de construir mais 11 usinas nucleares. Esse projeto começou lá em 2009. Em 2010 fizeram todo o levantamento dos ambientes onde poderia construir essa usina, ou seja, fizeram todo esse estudo aqui, esse mapeamento ambiental, né,
do local. Eu fiz parte da equipe na época para fazer esse levantamento. E aí quando foi em 2011 aconteceu o acidente de Fukushima, né? E aí o projeto de ampliação foi parado, foi brecado, né? E isso mantém até hoje, né? Ou seja, mais recentemente está tendo rumores da retomada desses projetos, então acredito que possivelmente nos próximos anos aí vai ter aí uma tomada de decisão dos governantes e vai retomar então esse projeto que foi parado lá em 2011, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês entenderam um pouco aí de seguranças dentro da usina, né? Então até a próxima aula, tá? Próxima semana, lembre-se que a próxima semana é a nossa primeira atividade avaliativa, né? Na quinta-feira, dia 18, né? Nossa primeira avaliação aí. Então na próxima semana eu vou fazer uma lista de problemas que possa vir cair na nossa avaliação, tá? E aí vou colocar para vocês lá na próxima aula, tá ok? Então bom estudo e até a próxima aula.